Olá, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Brasil. Sejam bem-vindos a todos mais uma vez ao canal Propósito Sem Opressão. Meu nome é Roberto. Nosso tema de hoje é cristãos evangélicos no Brasil. Qual que é a realidade de evangélicos no Brasil? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Você que já conhece o nosso trabalho, sabe como é que é. Dá aquele like, encaminhe nosso vídeo para mais pessoas. Você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, inscreve nesse canal. O canal chama Propósito Sem Opressão. Tem muitos vídeos aqui. Todos os temas estão relacionados com cristianismo, ok? Cristianismo no mundo todo, né? Na América, na Europa, na África, na Ásia, enfim. Todos os assuntos que têm a ver com cristianismo, ok? Então, mais uma vez, inscreva no canal. Você que está assistindo esse vídeo pela primeira vez, assim o YouTube vai poder encaminhar todos os nossos vídeos que nós gravamos, vai poder mandar em primeira mão para você. E dá aquela força, assim também o nosso trabalho vai ganhando corpo, vai poder alcançando mais pessoas, ok? Então, dá aquela força, esse trabalho aqui não tem nenhuma pretensão, além de divulgar e falar sobre cristianismo e todos os assuntos que têm a ver com cristianismo, ok? Você que não é cristão, nós não falamos mal de nenhuma religião, apenas nós temos esse compromisso de poder falar de realidade cristã no mundo inteiro. Bom, hoje nós vamos falar sobre cristãos evangélicos no Brasil, qual que é a realidade, ok? Vocês sabem que cristianismo no Brasil, a vertente majoritária é catolicismo, mas esses últimos tempos as coisas têm mudado, tá? Então vamos falar sobre isso e vamos lá. Novamente, dá aquela força e vamos falar sobre o nosso tema de hoje sem demorar, tá? Muito bem. Bom, vocês sabem que historicamente o Brasil é uma nação cristã, desde a sua fundação, desde chegada de europeus aqui, ok? Em 1500 chegaram os portugueses aqui e durante 400 anos é uma nação católica. Tanto é que Brasil é uma nação, é a maior nação católica do planeta. Primeiro Brasil, ok? Segundo México, depois terceiro Filipinas, ok? Nós até queremos fazer uma correção aqui, um vídeo que nós falamos sobre países mais evangélicos na Oceania, também está aqui, ok? Se você quiser acompanhar, é só entrar no nosso canal chamado Propósito Sem Opressão, e ali tem um vídeo, tá? Tem um vídeo falando sobre cristianismo evangélico nas Filipinas, tá? E ali acabamos cometendo um lapso ali, falamos que Filipinas é a maior nação evangélica, mas na verdade a Filipinas é a terceira maior nação católica, do planeta, ok? Então hoje nós queremos falar essa realidade de evangélicos no Brasil, como é que está essa situação em pleno 2022, tá? Então, como nós estávamos falando agora, Brasil é uma nação cristã por excelência, porque desde que chegaram os europeus aqui, portugueses nesse caso, aderiu à fé cristã católica, sobrepondo então a fé tradicional dos índios que existiam por aqui. Tudo bem? E a partir de então, o catolicismo virou uma religião do Estado, religião nacional, religião do Estado. Durante 400 anos, sempre foi assim. Até pouco tempo, há 4 décadas, 3 décadas, 4 décadas, a situação começou a mudar. A partir da década de 80, os evangélicos começaram a se afirmar. Até a década de 1980, ainda ser evangélico é diante de um oceano de católicos, é uma expressão muito tímida até então. De 1990, concretamente, aí começou a mudar a história. Não só começou a autoafirmar, como o catolicismo começou a encolher em detrimento da religião cristã evangélica,
ok? Então, os evangélicos começaram a crescer exponencialmente, enquanto o catolicismo no Brasil começou a encolher. Ou seja, existe uma migração, a partir desse momento, a imigração de católicos para a religião evangélica começou a crescer exponencialmente. Uma imigração que começou a chamar a atenção da sociedade brasileira e assim continuou até hoje, ok? Então, hoje no Brasil, nós temos 70 milhões de evangélicos. Isso corresponde a cerca de 30% da população total, ok? Esse dado que nós temos é dado de 2020, um estudo de Datafolha. Ele vai fazer um estudo para poder desenhar perfil de cristianismo no Brasil, ou seja, de religiões no Brasil, e aponta então que no Brasil hoje nós temos de 30% a 31% da população total brasileira se diz evangélico, ok? Então, 70% da população brasileira, novamente, ok, se considera evangélica. Isso corresponde a 30% a 31% da população brasileira, ok? Então, a igreja evangélica, ele continua numa expansão exponencial no Brasil, contando já com o número de fiéis que representa quase 1/3 da população brasileira, ok? Então, 31% é muita coisa. Segundo um estudo já divulgado, ok? São dados oficiais que nós temos. A reportagem, por exemplo, da agência EFE de Portugal, de 13 de janeiro de 2020, vai apontar e vai confirmar também esses dados que nós acabamos de passar aqui, ok? Bom, os cultos evangélicos são atualmente a segunda religião mais popular no Brasil, apenas atrás do catolicismo, que vem encolhendo em função de migração de seus membros para a igreja evangélica, que se mantém como fiéis ali. Os evangélicos eram 60%, 64%, 65%, hoje foi encolhendo, está no 50% da população brasileira é católica. Perderam aí mais de 15% ou mais de 20% do seu contingente e migraram para cristãos evangélicos, ok? Então, isso mostra um dado assustadoramente surpreendente, ok? Cristãos católicos têm imigrado massivamente para evangélicos, ok? Isso não tem acontecido só no Brasil, tem acontecido em toda a América Latina, ok? Toda a América Central e América Latina. A América Central já tem uma transformação, já passou por uma transição onde os evangélicos hoje sobrepõem os católicos. Isso não acontecia, ok? Porque desde a chegada de espanhóis e portugueses na América Latina, isso não acontecia. Tem havido a migração, mas não nessa proporção. Hoje, por exemplo, países como Honduras, Guatemala, nós já fizemos um vídeo aqui sobre cristãos evangélicos na América do Sul. Então, essas nações hoje são majoritariamente evangélicos, ok? Eram nações tradicionalmente católicas, mas houve uma mudança, houve uma transformação em que então os evangélicos sobrepõem os católicos. E esse fato está acontecendo aos poucos aqui no Brasil, como o estudo prospectivo em termos de religião, de perfil de religião no Brasil, aponta que até 2032 os evangélicos serão maioria. Chegarão ali mais ou menos entre 38% a 40%, enquanto os católicos vão estar ali entre 38% a 39%, ok? Então, essa mudança não é mais uma mudança gradual, como na década de 80, 90. Hoje essa mudança tem sido veloz. As coisas têm acontecido muito rapidamente. Então, católicos, que era uma larga maioria, hoje tem encolhido e a minoria evangélica tem crescido exponencialmente no Brasil.
quais são estados brasileiros com maior número de evangélicos? Então, maiores estados, o estudo aponta que é o estado de Espírito Santo e o estado de São Paulo. Eles lideram em número, proporcionalmente falando, tá? Espírito Santo e depois São Paulo, que lidera número de evangélicos no Brasil. Vamos lá então aos números de igrejas, maiores igrejas evangélicas então no Brasil. Primeira igreja evangélica com maior número de membros é a Igreja Assembleia de Deus, com 30 milhões de membros, ok? Segunda igreja brasileira com maior número de membros é a Igreja Batista, com 10 milhões de membros, ok? Segunda maior igreja é a Igreja Congregação Cristã, com 4 milhões de membros, seguido de igreja que está em quarto lugar, que é a Igreja Universal do Reino de Deus, com 3 milhões e 500 mil membros, ok? Quinto lugar, nós temos a Igreja Quadrangular, com 2 milhões e 500 mil membros. Sexto lugar, a Igreja Evangélica Adventista, com 2 milhões, também com 2 milhões e 500 mil membros. Sétimo lugar, Igreja Evangélica Luterana, com 1 milhão e 200 mil membros. Igreja Evangélica Presbiteriana, com também 1 milhão e 200 mil membros. 200 mil membros. Igreja Evangélica Presbiteriana, ok? Novamente aqui, igreja tradicional, uma igreja protestante tradicional, também com 1 milhão e 200 mil membros. Nono lugar, Igreja Evangélica Deus é Amor, com 800 mil membros. E em décimo lugar, a Igreja Evangélica Maranatá, com 500 mil membros. Então, esse é resumo da realidade da Igreja Evangélica no Brasil, ok? Novamente, estudos prospectivos de perfil de religião mostra que, continuando crescendo, como a Igreja Evangélica tem crescido, até 2032 vai haver maioria de evangélicos no Brasil, ok? Lembrando que a tradição brasileira é de Igreja Cristã Católica, que tem colhido todo dia, tempo todo, tem colhido cada ano, tem perdido membros em favor da Igreja Evangélica, ok? Esse é um pouco do perfil que a gente trouxe aqui. Próximo vídeo aqui nós vamos falar um pouco de maiores igrejas a menores igrejas evangélicas no Brasil. Vamos falar um pouco desse perfil, mas hoje então nós estamos falando de realidade da Igreja Evangélica num país que é tradicionalmente o maior país católico do mundo, que é Brasil. Deus te abençoe, dá like, aperta o sininho, inscreve nesse canal. Um abraço, estamos juntos, encaminhe esse vídeo para seus amigos, para sua lista aí de redes sociais. Assim você está abençoando o nosso trabalho e esse trabalho também vai poder alcançar mais pessoas. Muito obrigado e até mais.